Oi pessoal, a gente está aqui no Parque da Cidade de Boituva, um lugar muito lindo, quem não conheceu tem que vir conhecer, né? A gente está aqui com o Jonatas, presidente da Consciência Negra de Boituva. Tudo bem, Jonatas? Tá, quer dizer que a gente não se vê. E como que foi o nascimento da Acercone, né? Da Consciência Negra? Para quem não conhece, a Acercone, pode falar para a gente o que significa Acercone? Claro. Associação Cultural, né? Educacional, Recreativa, Consciência Negra de Boituva. Sim. E faz tempo, né, que tem, né? Agora vai completar 30 anos. É isso, em janeiro? Completa 30 anos de consciência. Consciência. Então consciência não é só brincadeira, não é? Algumas pessoas sabem, né? Mas algumas não. Acham que a gente é só carnaval. Não é só Não carnaval. é só carnaval, tem muita coisa, Tem né? muita luta, tem muita história para ser contada, Sim. né? E você, quando chegou esse momento de foi, ou você é o presidente, ou foi convidado, como que foi isso? Então, eu estava afastado um tempo da consciência por conta dos estudos que eu estava, né? Eu voltei a estudar radiologia, né? E a gente trabalhando e tal, e estava difícil de eu voltar. Aí numa conversa que eu tive com a Zezé, né? Nesse dia estava até com o professor João, eu estava parado, Tudo parado, né? tudo parado. Ó. Carnaval tinha parado, Tinha um monte parado de o coisa carnaval, tudo tinha parado e tal. E eu queria voltar com a bateria, né? A percussão, com gente jovem, tocando e tal. E numa dessas conversas, eu fui convidado, tá? A gente queria, né, movimentar de novo a consciência negra, não só no sentido de produção, mas também de conscientização. Antes de ser Jonatas presidente, era Jonatas da bateria. E quem estava na presidência antes? Várias pessoas já passaram, até mesmo às vezes, da presidência, conhecido Luiz, né, que foi, às vezes Luiz é o nosso mentor, na verdade, que fez com que eu gostasse da minha cor, gostasse da minha raça, entendesse um pouquinho o que é o homem negro, o que é a nossa história. Então, a Zezé com o Luiz mostrou para mim o que eu posso ser na minha vida. Então, por conta da consciência negra, hoje sou um técnico de radiologia, né? Também sou um mestre da bateria da consciência negra, né? Sim, isso aí pode Mas assim, a Zezé e o Luiz são a base da consciência negra. Então, de história, de tudo que foi feito, de tudo que da região aqui que conhece da consciência negra, é por conta deles. Eu tenho uma ligação muito forte, né, com essas histórias, né, como você sabe, da minha família também, né? O meu tio Pé de Terra, ele começou, né, com o clube lá dos negros, que a gente não podia andar na cidade, né, em paz, podia festejar, e começou a ser esse movimento. Desde lá a gente começou a lutar, né? E foi passando isso, foi passando essa história. Eu até lembro um pouco por causa do que a minha mãe falava, que quando ela queria, os meus tios, né, queriam um lugar para se divertir, eu sabia que lá na casa do Pé de Ferro tinha um lugar que eles podiam se sentir incluídos, se sentir inteiros, livres ali, um né? lugar que eles podiam se expressar, na verdade. Sim, naquela época, sua família que fez, né, o Clube dos Negros, a minha família ia muito lá, eles falavam que era muito divertido, era muito bom. Desde criança, eu via, meu tio falava pra mim assim, não fique muito parado na praça aí, não, porque a polícia vai vir aí, até hoje, mandar um abraço também pro pessoal da Igual da Garcel, da OAB aí, meu amigo Wesley, que o porquê disso, de uma pessoa negra ficar parada na rua, em qualquer lugar, ela é presa. Então era uma lei que até hoje tem, e não era para ter, não era para existir isso aí, mas a lei da vadiagem. E a gente tem essas questões com a questão da polícia e tudo mais, né? A maioridade final era 9 anos. Ou seja, 9 anos, por que 9 anos? É porque ia ver alguém lá, tá vadiando, tá fazendo uma coisa, e era preso. Ou seja, estavam querendo tirar a gente das ruas já, e depois aumentou para 12 anos, 14, enfim. Então a gente ainda colhe esses frutos da escravidão, esses traços, né? Estou falando para vocês, né, entenderem que a consciência negra é isso, mostrar um pouco da história, um pouco da nossa luta, que também é a nossa vitória. Né? Então, não é só tristeza. Não, eu me formei e eu demorei muito para entrar na minha área. Infelizmente, a gente tem que estudar um pouquinho mais, trabalhar um pouquinho mais, mostrar que é bom, para mostrar que é diferente e acima do que é, para a gente poder, e quando a gente consegue,
Tem que ficar provando para todo Se mundo mostrar que tá que ali. você é um advogado, você tem que provar que você é um Sim. médico, você tem que provar. Policial. Isso aí acaba muitas das vezes irritando a gente. Porque, pô, a gente tem que provar, né? Não. Toda hora. E a história toda assim, de serviços, de polícia, de provar, né, que a gente tem que ser ali aquele retrato, né, contrário do que a sociedade pensa. Eu, como policial militar, né, formado há 13 anos, fui abordado já, né, como se eu fosse o ladrão. Mesmo estando, né, estava com porte de arma na época e tal, eu fui abordado e questionado, né, por que eu estava com aquela arma. Na hora que eu fui responder, mandaram eu ficar quieto. Falei, tudo bem. Fiz todo o procedimento, eu sei que eles estavam de serviço, né? Até então todo mundo é suspeito, né? Sim. Todo mundo é suspeito. E aí depois que eles viram que era a arma da polícia e tudo mais, pediram minha funcional, lógico, mostrei a funcional. E ok, aí parou-se. Mas o tratamento, eu me senti muito constrangido. Isso aí é ruim pra gente, né? E no treinamento eu percebia isso. Muitas das vezes eu era colocado como o bandido para fazer o treinamento. E quando não era eu, era outra pessoa que ou tinha um tom de pele mais escuro, ou tinha alguma característica né, da comunidade, da periferia. Então parece que já vai moldando-se, né, essas questões na hora de sair para rua. Então a gente está combatendo também sobre essas questões dentro da polícia, que faz a diferença. Sim. A gente está vendo vários casos, né, de violências policiais, não são todos os policiais. Porém, alguns acabam absorvendo isso de alguma forma e levam para as ruas e acabam passando para outros que estão chegando novos. Isso tem que mudar. Sobre essa mudança social, a gente vê o trabalho dentro das escolas, né, que está sendo feito. E como é para você ir nas escolas, pegar as crianças bem pequenininhas ali, mostrar os instrumentos, né, falar. Eles gostaram muito, quer que volte, quer de novo. Ah, quero o tio lá que faz o tum-tum, cara, me chama de novo, eu quero e tal. Então isso para nós é muito bom, né? É um isso incentivo, traz, porque assim, vai crescendo, a consciência negra sempre foi isso. Eu, quando comecei, eu era muito criança. Então, Todos nós ali, né? eu tinha tudo para dar errado. No lugar que eu vivia, no bairro que a minha mãe mora ainda, é muito ainda, tem muitos jovens, né? Que estão perdidos nas drogas, né? Estão perdidos no crime. E na minha época tinha a consciência negra para algo que a prefeitura não tinha. Não sei se alguém de Boituva sabe, se o prefeito sabe, algum vereador sabe. Tem regiões assim, bairros, tem pessoas que elas se sentem constrangidas por causa da situação delas. Elas não vão em outros lugares. Não vão sair dali. Não vão né? saem dali, Vão eles ficar não ali. saem dali, eles não Se saem. não chegar algo lá, Não, eles se não vão chegar sair. algo lá, eles não vão Exato. sair de lá. Mas assim, até um alerta ao nosso pessoal, os políticos, né, que olham um pouquinho mais para esse lado. Não é culpa só deles estar nessa situação. É lógico que é o Estado que trouxe desde lá de trás. Mas assim, a consciência negra trouxe a percussão. Dentro da percussão, a Zezé com o Luiz, instruía a gente. Se for para esse lado, não vai ter mais. ele sempre mostrava pra gente o caminho. Sempre mostrava o caminho pra gente, né? Conversava, falava, pegava no nosso pé, falava, gente, não, pode parar com isso aí, não é só carnaval não, gente. Não é só bagunça. Não é né? só bagunça, não é só futebol, você precisa estudar. Né, Thiago? Então, essas pessoas, elas não vão sair de onde elas estão, por exemplo, para fazer um futebol do outro lado da cidade. Ou vão tocar do outro lado. Não vão fazer. Se não tiver algo nos bairros, eu entendo que nem tudo as prefeituras, né, da região pode fazer. Consegue fazer. Aí entra, né, as associações, assim como nós, a Consciência Negra, né, com percussão, com aula até de teatro, a gente já fez também, né, de canto, a gente já fez da dança também. Algumas pessoas vieram fazer pra gente. Então, as pessoas que não saíam daquele bairro começaram a frequentar a Consciência Negra, se sentiu à vontade. E muitas pessoas daquela época, da minha época, hoje, Estão retornando. São pessoas, são professores, né, empresários. Então naquela época eles lembram do Luiz, falam, nossa, eu lembro daquela época lá que a gente tocava, e o Luiz me fala, para com isso e tal. Então hoje, eu até repito de falar, porque hoje o pessoalzinho tá tudo com 40, 45 anos, né, 30, eles lembram
eles lembram do que o Luiz e a Zezé falava para eles. Então um amigo nosso, o amigo Leco Bocão, que ele se formou em História lá na cidade de Itu, né? E na formatura dele, aí você o pôster, né, da foto do Luiz lá na faculdade de Itu. Né? Então, para nós isso é gratificante. E ele falava, nossa, mano, como eu queria que ele tivesse aqui para ver a semente que ele plantou, né? Vingou. A educação que a consciência negra fez na nossa turma era o que ele tinha na mão. Agora ele tinha na mão era o quê? A gente da percussão, no meio da percussão. Ali naquele meio, eles educavam a gente dessa parte. E a gente não para com os estudos. Né? E a gente teve agora, né, o evento na Câmara Municipal, que foi incrível, né, levar, né, a homenagem para aquelas pessoas negras de Boituva. Né, eu e minha mãe fomos homenageados ali também, né, tantas outras pessoas. E esse prêmio valoriza muito a gente, né, dá um upgrade na mente da gente. Eu recebi muitas mensagens e perguntando, nossa, como que é na sua cidade? O que movimenta a sua cidade que tem essa premiação? Porque aqui na minha cidade não tem. A vereadora Sandra, né, que levantou tudo isso, né, junto com outros órgãos, com a prefeitura, conseguiram fazer que tivesse esse prêmio. Né? Ela que incentivou tudo isso, né? Ela que começou com esse trabalho na Câmara Municipal, né, conversou com todos os vereadores, né? Isso na lei. Então, é uma lei, todo ano as personalidades negras de Boituva é lembrado em vida. Sim. Né, em vida. Então isso é muito importante. Mostra um outro lado das pessoas negras, né? Que muitas vezes a população de Boituva não conhece, não vê. E a gente está chegando agora em 2025, como a gente falou, são 30 anos de história que, né, tem a consciência negra de Boituva. Para quem viveu ali, hoje eu tô com 40. Quantos anos você tá hoje? 42, estamos ali. A gente viveu isso, né, esses momentos. E a gente vai ter agora esse 2025 com algumas novidades, ou como que vai ser esse movimento? A gente tem algumas coisas em mente, a gente já tá com algumas coisas no papel já, né? Não dá pra falar tudo que a gente vai fazer. Porque senão vira promessa. Não, vira promessa, não. Não, a gente tá como é tudo assim para ontem, então a gente tem que parar, pensar, estudar, né? Mas assim, 2025 é algo de mudança na vida da consciência negra. Vai ser muito bom. Vai ser bom. Eu vou estar no meio, Então aguardem, porque pode ter certeza que vai ser uma reviravolta o ano de 2025 para a consciência negra. No estado inteiro, ou no Brasil inteiro, acabou se perdendo um pouco, né, dessa cultura, porque houve aí uma tentativa de exclusão de nossas culturas, mas agora o governo federal, né, o governo estadual, todos estão olhando com outros olhos para a nossa cultura e viu que é importante estar valorizando essa cultura dentro das escolas, né, no dia a dia, né, nos empregos, nas formações gerais. A gente tem que aproveitar esse momento, né, convidar as pessoas, conversar com as pessoas, né, o pessoal do Boituva, para que a gente se junte. E falando também dessa semana, o que está acontecendo, né? Pessoas negras jogadas da ponte, sendo mortas a tiro pelas costas. Nós, negros, pessoas que se identificam com a negritude, nem todas as pessoas que são negras se identificam e concordam com o que a gente faz, com o que a gente fala. Mas aquelas pessoas que estão junto, sabem da nossa luta, né? Deu pra perceber, Thiago? Que essas pessoas estão nem aí para leis, mesmo com câmera, eles estão nem aí, eles vão fazer e a gente acaba ficando até um pouco com medo, porque, nossa, se não tiver ninguém vendo, como que vai ser se fosse eu, né? A gente viu um pouco, então nós negros, a gente tem que se juntar, a gente tem que conversar e bater de frente também. Sim. E bater de frente, não ser omisso, porque se essas pessoas não estão nem aí para leis, eu posso ter certeza que tem um monte aí que também que não está nem aí para essas leis. Então a gente tem que se juntar, a gente tem que conversar, a gente tem que combater. Né? Juntar tudo isso a gente tem que combater. Formar uma linha de frente que coloque a boca no trombone para falar e para mostrar o que está acontecendo. Porque realmente é só quem sente na pele que vai falar. Muitos vão até ver, observar e falar, eu entendo, mas não sente, né? É diferente, né, do sentir, né? Você já teve algum episódio com Boituva assim, que marcou você nessas questões? De racismo? Muitas. Sofreu alguma? Muitas. Tem alguma assim? Muitas, porque assim, ó, você
como militar, você sabe, às vezes você trabalha numa região, você conhece aquelas pessoas daquela região. Sim. Boituva é diferente, Boituva é uma cidade pequena, né? Então, na minha época, as polícias conheciam a gente. A gente moleque, então no meu bairro tinha aqueles moleques que eles conheciam e a gente estava junto. E quando a gente não estava junto, a gente era abordado de uma maneira muito enérgica, sem essa necessidade de... não tinha necessidade de ele vir com aquela energia de ódio, sabe aquele ódio? A gente percebia que era ódio, porque não era normal a gente ser abordado daquela maneira. Entendeu? A gente entende, é o trabalho deles, tem que fazer o trabalho, é segurança para nós, população de Boituva. Mas na época, hoje, diminui um pouco, né? Não anda tanto na rua, né? Porque a faixa etária, a minha faixa etária já passou. Então a faixa etária é de jovens, de 16, 17 anos até esses 28, 30, essa faixa etária tem que tomar muito cuidado. Percebia que toda abordagem era muito enérgica, né? Então, até mesmo com o Luiz, fundador da Consciência Negra, enfim, é algo que a gente fica falando, as pessoas falam, mano, tá maçante isso aí, mano. É mimimi, mas não é. A gente que passa por isso, a gente sabe como que é. Nós que passamos essa vida inteira, a gente sabe como é difícil. Aí uma pessoa branca fala, não, mas eu não sou assim, tal. Isso não quer dizer que em Boituva não tem racismo. Isso não quer dizer nada, porque essa mesma pessoa, eu já vi muitas pessoas falando assim, essa mesma pessoa branca sair do Brasil foi em outro país, lá, ela latino-americana, ela vai sofrer um monte, ela se sentiu uma pessoa excluída. Então, a gente não é comparando, mas é assim, a gente, toda a vida, a gente sempre se sentiu excluído, diminuído. Pô, queria esticar falar porque é muito pesado, na verdade. Não vai ser nesse momento. Teremos um momento assim que a gente vai falar porque tem que trazer. Tem que trazer. É muito pesado. A gente não fala porque é pesado, porque assim, o foco nosso da consciência negra não é valorizar a parte não. Falar de consciência, falar da pessoa lutar pelo seu direito. A consciência negra veio para isso, para mostrar para a população do Boituva e região dos seus direitos. Mas é muito interessante. E muita gente não entende, né? Racismo, né? Intolerância religiosa. Existem muitas questões que acham que, por exemplo, eu sou sacerdote de Umbanda. A turma entende que dentro da Umbanda, vai ser só gente negra, só pessoas pretas. Não. A Umbanda, pelo contrário, tem muita gente branca dentro da Umbanda, né? Tem muita gente. Mas a gente sabe que a história traz tudo isso. Só que quando uma pessoa sofre intolerância religiosa, não quer dizer que ela está sofrendo racismo. É diferente isso. Por que eu estou trazendo isso? Né? Em Boituva eu vejo alguns casos, né, que acontecem. Né? Muita gente fala, eu sofri um racismo, então, mas não é. Tem que entender que racismo é uma coisa, e quem sofre é somente quem já foi oprimido, né? Intolerância religiosa é outra questão. Não é só a Umbanda que sofre, né? Evangélicos também sofrem intolerância religiosa. Então quem é o opressor não vai ser o oprimido, sempre vai ser quem oprimiu. E isso aconteceu com a gente. Né? Então aí que as pessoas têm que entender o que é racismo, o que é intolerância religiosa, o que é injúria racial. São coisas diferentes que um dia a gente vai trazer, que é importante. Até é legal convidar, né, os nossos advogados que a gente tem aqui de Boituva, de Peró, né, que são negros, para a gente poder conversar um pouco mais sobre isso. Com certeza. Né? Porque, voltando nessa parte de religião, o pessoal fala muito mais. Muito mais. Por quê? Porque veio matriz africana. Sim. É matriz africana. Então, gente, Umbanda, Candomblé, enfim, tudo. porque assim, agora tá, você falou, tem muitas pessoas brancas frequentando, isso é muito bom. O pessoal da capoeira também, tem muita gente que participa, muita gente participando. Isso é muito bom, porque se aproxima da cultura. E só que tem aquilo, a apropriação, não pode ser apropriado do que o negro fez. Não pode ser apropriado disso, não. É algo nosso, isso aí é a cultura nossa, rico, carnaval, samba, então... Quer ganhar dinheiro em cima disso, não, Black isso, Money. Não, né? porque carnaval em São Paulo, Rio de Janeiro, o povo branco ganha mais do que o povo que faz o carnaval, isso é muito errado. Mas enfim, são outras questões. Mas entra nesse assunto de intolerância, porque o Thiago falou, você vai ter intolerância. A minha avó, ela
paterna, ela era da congregação negra. Quando eu era criança eu não entendia muito a diferença. Por mais que ela era muito querida, mas eu via, depois que eu cresci, eu comecei a entender, eu via que até dentro das igrejas tem essa separação, porque da pessoa negra retinta, a pessoa preta, né, retinta, né, é um pouco mais discriminado, um pouco mais deixado de lado. Assim como tem, né, o dia da Umbanda, também tem o dia do Evangelho, né, então tem essa separação. Então, tá tendo isso aí porque eles começaram a enxergar, a consciência, né? Começaram a enxergar essa ocupação. Calma aí, a gente tá trabalhando, a gente tá ajudando pessoas, né? E a gente não tá conseguindo ter acesso a nada. Então, alguma coisa está acontecendo. Então, eles começaram a enxergar, estão deixando a gente da cor da nossa pele. E é isso que a consciência negra em Boituva faz, é levar esse conhecimento, né, para a população em geral, para Boituva conhecer. E todos são bem-vindos para conhecer a consciência negra, que agora está em reforma, né? A gente está em reestruturação, a gente pegou esse período de 3, 4 anos atrás, a gente está vindo até o dia de hoje, porque mudou tudo do que era antes. Essa reestruturação da consciência negra, a gente precisou se adaptar, precisou aprender, a gente precisou passar para as pessoas, né, do nosso meio, né, que ajuda a gente na gestão para entender que agora trazer mesmo essas pessoas e fazer, né? Tem esse ponto agora, esse ponto. É um recado meu para nossos amigos aqui de Boituva, de todas as pessoas, independente da sua cor, né, da sua religião. Não igual esse mês de novembro. Consciência Negra, a Comissão Negra Racial, a OAB, né, do Conselho do Negro também, então a gente conversa, a gente conversa, porque assim, no mês de novembro a gente sempre tem uma palestra, tem uma apresentação, tal. A gente sempre conversa para a gente não fazer na mesma data. A gente conversa e fala, que dia você vai fazer? Tá, não, vou fazer tal dia, tal, então eu faço tal. Então a gente se combina para a gente conseguir, dias, né? Pra gente se combina para a gente prestigiar o outro. Então eu peço para vocês, assim, quando a gente tiver algo de educacional, de cultural, né, que a consciência negra faz, eu peço para os meus amigos que vá, né, nessa apresentação, nesse evento, porque lá tem muita coisa que a gente conversa, algumas coisas que a gente conversa, que vocês não sabem, principalmente de história, o porquê disso. O porquê o negro sofre tanto, o porquê a pessoa fala falando, porque entender, porque mimimi, para poder entender. Então, eu sempre falo para as pessoas, quando tiver algo, por exemplo, tem um palestrante assim, assado, vai palestrar tal lugar, assim, tal hora. Vá conhecer, porque a gente quer, a consciência negra vem, fala isso para todos de Boituva. Para todos de Boituva poderem entender a história, né, o que aconteceu lá atrás, e o porquê acontece isso hoje, camuflado, né, Thiago? Então, toda vez que tiver um evento, todo mundo compareçam, porque é muito importante para vocês e para nós. Né? O evento da consciência negra não é só para as pessoas negras, é para todos. Jamais, não. A consciência negra iniciou, não foi para braço de ferro com ninguém, para brigar, para para realmente se abraçar e abraçar a comunidade. Vocês precisam entender o que a consciência negra veio fazer, o que faz para a cidade de Boituva, para as pessoas de Boituva, para a gente poder ter pessoas conversando para poder entender onde a gente quer chegar, né, Thiago? Porque se parear ali, né? Tá ali. A gente está aqui no Parque da Cidade de Boituva, junto com o Jonatas, presidente da Consciência Negra de Boituva, e para a gente encerrar, uma frase curta assim, ó, que vem na sua memória para a população. Frase curta, Thiago? Um recado que você queira dar para o pessoal. Quer falar que tá no coração? Pode falar o que está no seu coração. Meus amigos que vão ver esse vídeo, né, que vão chegar até você, até sua casa, que nos compreendam, né, possa trocar ideia, conversar comigo, com a Zezé, né, com o Dr. Wesley, Dr. Alex, né, Tiago, para a gente poder
chegar num dia, Thiago, chegar num dia, a gente não ter medo de sair na rua por conta de polícia, sabe? A gente não ter medo de sair na rua, de não ter onde morar, né? A gente não ter medo de sair na rua, né, Thiago, pra ou ir no hospital, ou numa clínica, a gente ser mal atendido. Então a frase que eu tenho é essa, gente, que a gente possa ser mais compreensivo com o seu próximo. Não vou falar nem com o negro, né? Com o seu próximo. É essa a nossa ideologia, né? A gente fala isso, a gente tem que ser compreensivo, a gente tem que ser amável com o próximo. É isso, Thiago. Tem muita coisa pra gente falar, então não pode não ficar. Não esticar, mas a gente vai ter mais conversa. Eu não sou muito bom com as palavras, né? É um papo de consciência. Como a gente tá, né, nessa luta de trazer a nossa cultura, né, para a população, continuar trazendo essa cultura para a população, a gente estamos aí, né? Logo a gente vai estar com as portas abertas lá para todos vocês. Para todos verem e assistirem. E fica esse convite então para vocês conhecerem mesmo a Consciência Negra, assim que possível vai estar lá aberto. Quando tiver eventos, apareçam nos eventos também para prestigiar, né? E como ele disse, é consciência, é ação, né, com o próximo. E uma coisa muito importante de deixar registrado sempre, nós não somos restos de escravos, nós somos descendentes de africanos. Tá? Então não somos restos. Nós somos descendentes de reis, rainhas, príncipes, magos, de tudo que você possa imaginar que tem na África. O Brasil é isso, é a união de diversos povos. E você está convidadíssimo para vir nos conhecer, né? É isso aí. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Um abraço. Valeu. E até a próxima.